O tema da mensagem hoje fala sobre o pecado da obediência. Se alguém prestou atenção no título dessa mensagem, no mínimo parece contraditório. Obedecer agora é pecado? Vamos tentar descobrir juntos? Vamos tentar descobrir pela palavra do Senhor o pecado da obediência. Vamos tentar descobrir e ver se esse tema da mensagem está correto ou nós teremos que alterá-lo ao término da mensagem. E ao terminar a mensagem, nós poderemos ter no mínimo uma de duas atitudes. A primeira, aplaudirmos o Senhor Jesus por quem Ele é, ou então rejeitarmos o pregador, dizer esse pregador aí precisa esclarecer um pouquinho melhor aí em relação à palavra. Nós vamos aprender sobre uma das mais belas parábolas que Jesus contou. E eu vou pedir para os irmãos que projetem o primeiro mapa, se for possível, só para ilustrar aqui os irmãos entenderem. Fica ruim para os irmãos verem, né? O mapa é o mapa de Israel. Israel, então, local onde Jesus esteve, hoje conhecido como Estado de Israel, e foi estabelecido ali em Israel 12 tribos. Essas 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, a somatória deles forma o Estado de Israel. E perdurou esse Estado de Israel por muito tempo, até que o rei Davi, depois seu filho assume Salomão. Após a morte de Salomão, Israel foi dividido em duas partes. É o segundo mapa, por gentileza. Foi dividido em duas partes. Israel ficou a parte superior, ou a parte norte, e a parte de baixo ficou chamado de Judá. Judá, tendo como capital Jerusalém, Israel, o reino do norte, como capital Samaria. Samaria é uma localidade, mas também representa o povo dessa cidade, de Samaria. E o povo de Samaria é conhecido como povo samaritano. E o povo samaritano começou a ter práticas de culto diferente do que o Senhor havia estabelecido. Por exemplo, em Jerusalém estava o templo e somente ali poderia ser oferecido culto ou sacrifícios a Deus. E quando eles dividiram o reino de Israel em duas partes, a parte superior, a parte norte, eles começaram a dizer: como que nós vamos prestar culto ao Senhor? Jerusalém ficou para o reino de Judá, e nós estamos agora na parte aqui de Israel, parte norte. Samaria, lá em Samaria vamos colocar um templo. E eles começaram a oferecer holocaustos que foram considerados abominação ao povo de Deus. Portanto, eu só trouxe essa breve ilustração para que os irmãos entendam que o povo de Deus, o povo de Israel, quando estava com todas as tribos reunidas, louvavam ao único Deus. Mas quando ela se dividiu, começaram a ter práticas estranhas, começaram a se misturar os povos, e o povo de Deus que se manteve fiel não tinha mais tolerância nenhuma com o povo de Samaria, com toda aquela região. Eles olhavam o povo samaritano e tinham asco, eles não suportavam nem ao menos falar o nome deles. Falar do povo samaritano era falar de um povo que era herege, era um povo que estava fora da vontade do Senhor. Agora, com essa explicação, vamos fazer a leitura da palavra de hoje, e aí acredito que ficará mais claro essa divisão que existia do povo de Deus e o povo samaritano. Versículo
Lucas capítulo 10, versículo do número 25. Você encontrou na sua Bíblia? Lucas 10, verso 25. Vamos ler até o verso 28 por enquanto. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverá. Até aqui por enquanto. Aqui nós temos um certo doutor, conhecido como doutor, era doutor da lei, também era conhecido como escriba, também era conhecido como fariseu, em alguns casos, né, eram dois grupos distintos, mas que eram conhecidos como doutores da lei. E esse doutor da lei, ele faz uma pergunta maldosa para Jesus. Você sabe quando uma pessoa não concorda com a outra pessoa, ela faz uma pergunta para tentar fazer com que o ouvinte entre em contradição. Aquelas perguntas com pegadinha. Eu imagino que esse doutor da lei, quando ele fez essa pergunta, dentro dele, se existisse o jogo de xadrez, ele diria: checkmate. E agora, Jesus? Ele fez essa pergunta e deixou Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, como um bom judeu que o era, responde com outra pergunta. Um judeu tem essa característica, de responder uma pergunta com outra. Então ele perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, respondendo, disse: o que está escrito na palavra? Afinal, você é um doutor da lei. O que está escrito e como você entende isso que está escrito? Então agora, com essa pergunta, Jesus estava invertendo o checkmate, que não era checkmate, era só realmente um cheque, mas não era mate. Então deu aquela jogada pensando que agora acabei com o jogo, e o Senhor disse: sim, mas o que está escrito? E como você lê? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu gostaria de estar ali naquele momento para ver a expressão no rosto de Jesus. Mas Jesus olha para esse doutor da lei e faz isso. Você respondeu bem. Você me perguntou o que fazer para herdar a vida eterna. Faça isso e você viverá. É fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a força, com todo entendimento. É fácil. Amar ao próximo como você ama a você mesmo. É fácil. Eu imagino que naquele momento, o doutor da lei deve ter se sentido constrangido, porque como doutor da lei, ele deveria dizer: sim, muito obrigado pela resposta. É fácil, agora eu tenho certeza da vida eterna. Mas ele tinha consciência de que ele não amava a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento. Ele não amava o próximo como ele amava a si mesmo. Então existem pessoas que se aproximam de Deus, se aproximam ou tentam aproximar-se da palavra do Senhor, mas com seu coração maldoso, aquela crítica destrutiva.
não como alguém que se aproxima com sinceridade na presença do Senhor, diz: Senhor, me ajuda a entender isso, eu quero entender. Não, não era essa a postura, não foi essa a pergunta que esse doutor da lei o fez. E eu imagino que quando ele fez essa pergunta, numa reunião com um número maior, é possível que houvesse um número maior de pessoas à volta, e eles conhecendo os doutores da lei à época, os doutores da lei à época tinham repulsa a Jesus. Eles eram críticos de Jesus, com raras e poucas exceções, como por exemplo, aquele Nicodemos, famoso na Bíblia, famoso para quem lê a palavra, Nicodemos. Nicodemos era um que admirava o Senhor e era um doutor da lei. Mas fora isso, os doutores da lei à época tentaram ser uma pedra no sapato de Jesus durante todo o seu ministério. Imagine alguém como no caso Jesus, agindo, fazendo, orando, curando, libertando, amando, direcionando, ensinando, e sempre ter alguém no lado fazendo perguntinhas para tentar descredibilizar, perguntas para tentar difamar. Foi assim o ministério de Jesus. E esta foi a pergunta maldosa que este homem, esse doutor da lei, o fez. Vamos continuar a leitura? O versículo 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se. Olha, só aqui nós já conseguimos entender. Ele, porém, querendo justificar-se. Ele quem? O doutor da lei. Querendo justificar a ele mesmo. A si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Irmãos, tem pessoas que são causadores de problema. Você se considera alguém que é parte da solução? Ou você se considera alguém que é um colecionador, um criador de problemas? Nos meus tempos, nos anos que o Senhor tem me permitido estar como pastor da Igreja de Cristo, eu não vou ser tão exagerado, porque eu tento não ser nos comentários, então eu vou dizer que 98%, tá? Não sendo exagerado, 98% das pessoas que eu atendo têm essa característica. Exatamente como desse doutor da lei. Ao conversar, a pessoa vem com uma pergunta: como herdar a vida eterna? Uma pergunta, nesse caso, uma pergunta maldosa. Jesus, conhecendo o coração, porque você sabe que Jesus conhece o seu coração, sabe das suas intenções, por qual razão você está aqui, se você de fato está aqui com toda a tua força, com todo o teu entendimento, ou a tua mente está dividida com outras coisas. Ele sabe disso. E ele conhecia esse doutor da lei. E agora, quando Jesus disse: muito bem, você respondeu de maneira correta, ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, ame ao Senhor dessa forma, e ame ao teu próximo como a você mesmo, e você terá a vida eterna. Então Jesus, naquele momento, estava tirando a máscara desse doutor da lei. E como o doutor da lei não quis se dar por vencido, e afinal, quem gosta de perder uma discussão? Quem gosta de olhar para a pessoa, quem está conversando, e dizer: você tem razão, verdade. Difícil se ouvir pessoas que façam isso. Por quê? Porque o nosso instinto de sobrevivência,
o nosso instinto humano não está preparado para perder, como Jesus o fez, por exemplo, quando Jesus estava na cruz. A pergunta que eu faço é retórica, mas enfim, qual foi o pecado que Jesus cometeu para estar na cruz? Nenhum, mas ele assumiu todos. Ele assumiu todos os meus pecados de todo aquele que nele crê. E estava ali assumindo a culpa que não era sua. Mas nós, de maneira humana, de maneira carnal, queremos sempre mostrar: eu estou certo e você está errado. Eu estou certo, você está errado. É eu que estou certo. Mas justificativa sobre justificativa. Por isso, disse aos irmãos, não querendo exagerar, 98% das pessoas com quem converso, ao apresentar uma direção, logo a seguir vem a justificativa. Por que que eu agi assim? Pastor, você quer saber por que que eu fiz isso? Porque isso. E aí vem o arsenal de coisas para tentar justificar a atitude que tomou, que está tomando, ou que irá tomar, porque olha aqui, pastor, é isso. Os irmãos lembram-se, por exemplo, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 10 até o verso 14, a Bíblia nos conta a história de um publicano e um fariseu. Ambos foram ao templo para orar. E o fariseu, na sua oração, ele fazia o quê? Justificava a si mesmo. Obrigado, Senhor, porque eu lhe dou o dízimo de tudo. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano que está aqui ao meu lado. E assim existem pessoas, esse publicano, esse fariseu dessa passagem, a Bíblia diz que ele voltou para a sua casa tendo justificado a si mesmo, mas não recebendo a justificação do Senhor. Enquanto que o publicano, que era pecador, confesso, ele orava dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Então existem pessoas em busca de solução e pessoas em busca de criar problemas ou aumentar os problemas já existentes. Então esse doutor da lei trouxe um problema para Jesus. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus concordou com a resposta que ele deu, mas ele não satisfeito, porque ele agora estava desmascarado, porque ele não poderia dizer: eu não amo a Deus de todo o meu coração. Ele não poderia dizer isso, afinal de contas, ele era um doutor da lei, e como um doutor da lei iria reconhecer, dizer: olha, realmente não sou tudo aquilo que eu demonstro ser. Eu tenho uma fachada, eu apenas apresento aquilo que quero. É como a rede social, não é? Lembra da tua rede social, teu perfil? Você postou uma foto tua feia? Por quê? Porque a feia a gente esconde ou deleta, né? E se vê alguém marcou, desmarca, deleta. Ficou muito feio. Nós não queremos apresentar o feio. E quando Jesus olhou para o doutor da lei e mostrou a ele como ele estava, ele não satisfeito, ele disse: eu preciso criar um outro problema. Então o outro problema que ele criou é: mas quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? Para nós continuarmos, a pergunta que lhes faço nesse momento é: você é alguém em busca de solução para o que você está vivendo?
ou você é alguém que está disposto ou disposta a aumentar os problemas que você já os tem, ou que você está enfrentando. Gostaria que a igreja pensasse sobre isso, porque afinal a Bíblia sempre é Deus falando conosco, comigo. Vamos lá ao versículo 30. E respondendo Jesus disse, respondendo o quê? Respondendo a pergunta, quem é o meu próximo? Então Jesus vai agora ajudar o doutor da lei e diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Diga mesmo caminho. Obrigado. Descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar. Diga aquele lugar. Isso. O primeiro, o sacerdote, passando pelo caminho. Agora o levita, naquele lugar, diz a palavra aqui, olha, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Então aqui nós temos duas pessoas diferentes, um sacerdote com as suas responsabilidades e o outro um levita. E nessa parte da mensagem é que eu gostaria que os irmãos entendessem o pecado da obediência. Porque você sabe por que o sacerdote não ajudou o homem que estava quase morto, seminu, despido, espancado, sangrando, e o sacerdote não ajudou? Você sabe por quê? Porque ele estava obedecendo a lei. Ele, como sacerdote, ele não poderia se tornar impuro. E se ele tocasse em alguém que tivesse morrido ou prestes a morrer, ele se tornaria alguém impuro. Algumas eram as exigências para o sacerdote, e ele, de maneira legalista, de maneira hipócrita, ele decidiu obedecer à lei. Você sabe aquela pessoa que obedece quando lhe convém? Quando lhe convém. Irmãos, amigos, o ser humano, em geral, tem uma audição seletiva. Sabe o que isso significa? Eu só ouço aquilo que eu quero. A frase ou a mensagem pode ser de meia hora, mas talvez você vai pensar uma única palavra e dizer assim, mas o pastor falou isso. Sim, mas o contexto era maior, era meia hora de mensagem, mas a pessoa selecionou aquilo que lhe convém e vai sair dizendo, estou fazendo isso, afinal de contas, você ouviu a mensagem e a mensagem dizia isso. Legalista. Hipocrisia, hipócrita. Uma pessoa que age dessa forma. Então, quando esse sacerdote ia de Jerusalém em direção a Jericó, ou descendo ainda mais, Jericó descendo quase ao nível, abaixo do nível do mar, e ele estava indo naquela direção, ele esbarra por uma situação, e nós lemos ali, no versículo 31, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que vendo-o passou de largo. Sabe o que isso significa? É a pessoa que vê um entulho, vê a sujeira e passa longe para não ter que resolver essa situação. Ele passou de largo, passou longe.
Logo atrás, um levita, alguém que também servia no templo, embora não tivesse todas as mesmas recomendações do sacerdote, o levita olhou, chegou perto, examinou, talvez com o pé encostou na vítima que estava caída, ensanguentada, encostou, viu que estava vivo ainda, mas fez o quê? Levou para o hospital, deu remédio, passou de largo também. Só viu, observou. E aqui nós já podemos também aprender uma coisa. Quando o sacerdote passou e não ajudou, quem vinha atrás viu e disse, bom, se o sacerdote, se o pastor não fez, eu é que não vou fazer. Você sabe que esse argumento diante de Deus não é válido, tá? A palavra do Senhor diz que cada um dará conta de si na presença do Senhor. Então esse argumento diante do Senhor é inválido. Uma pessoa querer justificar-se porque o outro não fez, por isso eu também não fiz. Tendo condições de fazê-lo, não o fez. E ele não o fez porque ele não queria se tornar impuro, dizia ele. Irmãos, eu tenho me assustado, e aqui entra essa parte da mensagem que me levou a trazer esta palavra para a igreja. Domingo passado, eu já tinha pensado, ou Deus já tinha me inclinado o coração para esta palavra, mas eu relutei, mas entendi que Deus está falando comigo e espero que esteja falando com você também. Eu tenho ficado assustado com muitos, por isso falei 98% das pessoas com quem eu converso têm tentado se justificar. E essas nossas justificativas revelam a nossa, e eu me incluo, a nossa carnalidade. Por quê? Porque nós estamos muito vivos. Você sabia que o convite de Jesus para a igreja é morrer primeiro para viver depois? O mundo, o sistema desse mundo, a proposta é viva intensamente, viva, viva, viva até você morrer. E Jesus, com uma mentalidade do reino de Deus e não desse mundo, ele nos convida a morrer primeiro para viver depois. Aliás, o batismo representa também essa morte. Morte para o velho homem, morte para o pecado, nascer para Cristo, embora não é aquele momento do batismo, mas traz esta mensagem. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele disse, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dará muitos frutos. Mas o crente, o cristão, em geral, ele reluta em querer morrer. Morrer para a sua vontade, morrer para os seus prazeres, morrer para a sua razão. E dizer, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Quem fala dessa forma é porque decidiu morrer. Morrer para a minha vontade. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Esse é o convite, essa é a palavra. Mas me assusta, irmãos, é ver pessoas agindo como esse sacerdote. Aliás, todo cristão é um sacerdote. Eu penso que a igreja saiba disso, que até Jesus o sacerdote era apenas o líder, o pastor. Hoje todo cristão é um sacerdote. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, vós, igreja, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, de Deus.
Então, a igreja é composta por sacerdotes. E um sacerdote é alguém que ora por outros, intercede por outros. Mas o sacerdote aqui desta parábola era alguém que não tinha nojinho, não queria sujar as mãos do pecado. Ele olhou para uma pessoa que estava caída, que tinha sido assaltada, que tinha sido violado nos seus direitos, e passou e disse: eu não vou sujar as minhas mãos. Eu ouvi esta semana alguém respondendo para outro: você vai em tal lugar? Ele disse: não, não vou porque não fui convidado, mas mesmo que fosse eu não iria. Não quero sujar as minhas mãos. Aliás, eu sou santo demais para estar ou me misturar com esse irmão, com aquela irmã, com essa pessoa, com aquela pessoa. E quando eu soube, disse: Senhor amado, como no meio da igreja se tem um discurso semelhante a esse? E nós olhamos para a palavra e vemos que o Senhor está falando conosco. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Eu não vou me sujar. Estar nesse ambiente é me sujar. Eu não posso, sou sacerdote. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Então, irmãos, o pecado da obediência que eu trouxe para a igreja nesse momento, deixa aberto Lucas, mas tenta encontrar a carta de Tiago, capítulo de número 2. Depois de Hebreus, Tiago. Diz assim, Tiago capítulo 2, eu vou ler o verso 12 e o verso 13. Diz assim a palavra: assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Versículo 13. Porque o juízo, presta atenção, igreja, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Temos aqui a lei, mas temos também a misericórdia. E esse sacerdote incompassivo, sem misericórdia, disse: eu não vou me sujar. O levita, passando logo a seguir e sendo influenciado pelo sacerdote, passou, até tocou, porque ele poderia, tocou, mas também a Bíblia diz que passa de largo e nada fez. Cuidado, igreja, para que não nos tornemos como um fariseu legalista, hipócrita, com nojinho das pessoas, porque na época de Jesus existiam pessoas conhecidas como leprosas, e hoje a ciência chama de hanseníase, né? Mas a lepra, então, a época sem cura, e tanto uma pessoa leprosa estava condenado a viver à parte da sociedade, que eles eram obrigados a que quando eles andassem pelo caminho e uma pessoa viesse, não o conhecendo, não sabendo que ele era um leproso ou uma leprosa, eles tinham que gritar: leproso, leproso, leproso. E então
As pessoas que não queriam se contaminar se afastavam, ficavam de longe. E hoje me parece que há pessoas que estão agindo assim: cuidado, leproso, não se aproxime, lepra. Não é esse o papel da igreja. Amém? Amém. O Senhor não nos chamou para que sejamos legalistas, hipócritas, que ao ver nos afastamos, passamos de largo, longe, aqui, deixa eu sacudir aqui a poeira, porque estar com aquela pessoa altamente contagioso. Bem, seguindo para o último ponto da mensagem, verso 33. Mas um samaritano, os irmãos lembram quem eram os samaritanos? Do começo da mensagem, do mapa que eu mostrei para os irmãos. O samaritano, então, era um povo misturado, era um povo que já não estava mais obedecendo a Deus, tinha se afastado da lei de Deus. Um judeu olhou para Jesus um dia e queria xingar Jesus. Olhou para Jesus e disse: seu samaritano. Lá em João capítulo 8 fala sobre isso. Porque samaritano era algo muito baixo, muito sujo. Quando Jesus disse que ia por Jerusalém e precisava passar por Samaria, encontrar aquela mulher samaritana, lembram-se? Nessa passagem da mulher samaritana, que aberração! Jesus estava lá e ainda, entre aspas, pior, Jesus ainda puxou assunto com aquela mulher. Você tem água para beber? A mulher ficou espantada, disse: o senhor é homem, eu sou mulher. Um homem e uma mulher não se conversam, e muito menos um judeu com uma samaritana. Não tem diálogo. E Jesus: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida, a água viva. Então Jesus, ele estendia a mão para o samaritano. E aqui essa passagem agora nos mostra uma parábola, Jesus contando uma parábola, dizendo que um sacerdote pôde ajudar uma pessoa e não ajudou. O doutor da lei entendeu que era com ele que ele estava falando. Um levita poderia ter ajudado e não ajudou. Ou seja, o povo judeu falhou. E agora o versículo 33, Jesus querendo provocar mesmo. Provocando. Disse assim: mas um samaritano. Olha que palavrão que Jesus estava falando. Para um judeu era um palavrão falar isso. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano com compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Até aqui por enquanto, esta passagem. Irmãos, quando Jesus fala esta parábola, e ele fala agora sobre um samaritano, Jesus, ele tinha um discurso que as pessoas rejeitavam. Jesus falava de família. Jesus falava de amar a Deus, amor. Jesus falava sobre o casamento. O casamento é uma coisa retrógrada, uma coisa passada. E Jesus falava de coisas que as pessoas do mundo não queriam, rejeitavam. Ainda hoje há pessoas dessa mesma forma, rejeitando a palavra, rejeitando os princípios, rejeitando os valores. Mas os valores, os princípios bíblicos são eternos.
por mais moderno que possam ser os dias, ou a pós-modernidade que possamos, ou possa ser classificado o tempo que vivemos, a palavra continua a mesma. Sou eu que preciso me adequar à palavra, e não a palavra se adequar a mim. São os senhores que precisam obedecer à palavra, e não a palavra aos senhores. E aqui nessa passagem, nós vemos que o Senhor estava querendo ajudar alguém, enquanto existiam pessoas querendo atrapalhar. O problema de pessoas não alcançarem a salvação, que foi a pergunta que o homem fez: que farei para herdar a vida eterna? O problema das pessoas é esse, atrapalhar a salvação. Imagine uma pessoa que está se afogando e vem alguém para ajudar a pessoa que está se afogando. E o que aquela pessoa em pânico faz? Dificulta o salvamento, tenta dificultar o salvamento, se agarra na pessoa e tenta de todas as formas conseguir manter-se vivo, mas daquela forma ele acaba prejudicando a ele e até a pessoa que está ali para salvar. Por isso, não atrapalhe a salvação que Jesus tem para fazer na sua vida. Quando o doutor da lei perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu poderia dizer: é só não atrapalhar o Senhor. Deixa o Senhor agir. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele agir na sua história. E olha, vamos encerrar continuando essa leitura. Quero reler versos 34 até o final agora. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuidai dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Versículo 36, presta atenção, irmãos. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou para o doutor da lei: quem era o próximo? Você perguntou para mim, quem é o próximo? Jesus conta essa parábola. Um homem caiu, foi assaltado, estava como morto, passou um sacerdote e não ajudou, passou um levita e não ajudou, passou um samaritano e ajudou. Quem é o próximo? O samaritano, mas ele não quis nem falar isso, porque falar é um palavrão. Olha a resposta que ele deu. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu das mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele? Não é o samaritano, aquele que usou de misericórdia para com ele. Eu não vou falar um nome samaritano, né? Com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Jesus falou para o doutor da lei: imite o samaritano. Deixa eu lhes contar, quando Jesus foi e contou essa parábola, ele estava dizendo: eu sou o bom samaritano, porque eu encontrei vocês caídos no pecado, envoltos no lixo da mentira, das drogas, das brigas, das intrigas. Eu encontrei vocês assim. Sou eu esse samaritano. E quando Jesus encerra ou está encerrando essa passagem, nós podemos ver o que foi que esse bom samaritano fez. Colocou em sua cavalgadura, como diz a palavra, e o levou até uma hospedaria. Sabe por quê? Porque quando Jesus salva, Ele não deixa a pessoa à beira do caminho. Não deixa a pessoa jogada.
Ele acolhe aquele que outros desprezaram. Nessa noite, o Senhor Jesus, o bom samaritano, está estendendo as mãos em sua direção para te acolher. E olha, que coisa curiosa, porque quando Jesus, ou o bom samaritano, pegou aquele homem, passou o óleo nas feridas, um antisséptico, o vinho nas feridas e o levou até a hospedaria, Jesus poderia ter levado ele para casa, não é? Mas ele não levou para casa, ele levou para a hospedaria. Porque não era aquele o momento de levá-lo para casa. E o Senhor disse, olha aqui, para o hospedeiro, está aqui 2 dinheiros para você. Cuida desse homem para mim. Cuida desse homem para mim. E quando eu voltar, o gasto extra que você teve com esse homem, eu vou te pagar. E eu vou te levar comigo. O Senhor vem para buscar. Você sabe aonde é essa hospedaria? Lá no PGM, que você se reúne toda semana. Aí alguma pessoa pode estar dizendo assim, mas eu estou tentando ajudar aquela pessoa. Eu ajudo. Cuide dessa pessoa, porque quando eu voltar eu vou te pagar o que você gastou de extra. Mas Senhor, eu já tentei, eu já fiz. Cuide. Eu deixei para você cuidar. Estou te pagando e o gasto extra que você tiver em amor, em compaixão, em visita, em ligação, em mensagem, se importando, amando, talvez se sujando, dizendo, vem cá, você caiu, não foi? O ladrão te pegou, não foi? Vem cá. Mas eu estou todo sujo, vem cá, me dá um abraço. Esse é o papel da igreja. O outro papel daquele sacerdote, daquele levita, não deve ser copiado. Embora o ser humano tenha essa característica de copiar o errado. Faça uma coisa errada próximo de uma criança e veja 2 minutinhos depois ele fazendo a mesma coisa. O ser humano tem essa característica. Por isso, nós precisamos ter cuidado que aquilo que eu estou fazendo, outras pessoas estão reproduzindo. Você é chamado como hospedeiro para amar, para cuidar dos leprosos, dos pecadores. E se você tem se desviado, ou se você tem dito, eu nem quero conversa, essa é uma boa oportunidade, culto de ceia, momento de você examinar a si mesmo. A canção que eu pedi para estarmos entoando, ela diz, Pai, perdoa esse meu jeito de pensar que eu sou perfeito. Eu vejo erro nas pessoas. Nós conseguimos, a Bíblia diz que nós conseguimos olhar o cisco no olho do outro, mas não conseguimos ver a trave no nosso próprio olho. Cuidado para você não se tornar um fariseu no meio da igreja, condenando o seu irmão, condenando a sua irmã. Porque o Senhor disse, 35, e partindo outro dia tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, cuide do seu irmão, cuide da sua irmã, cuide meu irmão, cuide minha irmã. Uma palavra tua pode ser remédio ou pode ser veneno. Uma atitude sua pode ser remédio, cura, bálsamo, óleo, ou pode ser um veneno. Que você seja parte da solução e não do problema. Que você seja parte da cura e não do problema. Cuide dele e tudo mais que gastares, eu te pagarei quando voltar.